Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse por emulação. Uma das características que melhor me descreve, eu tô usando uma camisa disso agora, é o fato de que eu gosto muito de joguinhos antigos. E se você for para pensar, é até um pouco estranho isso, porque eu joguei esses joguinhos, tipo a era Super Nintendo, que foi a era da minha infância, né, que mais significou a minha infância com games. Eu joguei isso relativamente por pouco tempo. Eu joguei na locadora ali entre 94 e 95. Em 95 eu ganhei meu Super Nintendo e menos de 2 anos depois ele foi quebrado. E aí meio que parou o meu acesso ao Super Nintendo, né? Os joguinhos que marcaram tanto a minha infância, eles viveram um período relativamente curto da minha vida. Eu fui experimentar esses jogos e realmente curti pra caramba. E ter mais acesso a isso através da emulação. Então eu tenho um sentimento eu sou muito passional, digamos assim, a favor da emulação, mesmo sabendo que, legalmente falando, está errado você ter acesso a um conteúdo, a uma propriedade intelectual de alguém sem pagar o devido preço por esse acesso, né? Por que eu tô falando disso? Como você viu no título, a Nintendo, que todo mundo sabe, pelo menos quem acompanha as notícias do mundo gamer sabe, que eles são super defensores da propriedade intelectual deles. A Nintendo está processando 2 sites de emulação, o Love ROMs e Love Retro, que os dois são do mesmo cara, um maluco chamado Jacob Matthias. Está processando esses 2 sites por, naturalmente, né, estar roubando a sua propriedade intelectual. Eles estão pedindo, num processo de 28 páginas, $150 mil para cada jogo que aparece no catálogo desses sites e mais $2 milhões para cada vez que a propriedade intelectual deles é usada de forma indevida. Nesse caso, pelo que eu entendi do processo, cada vez que aparece imagens do jogo no site, um screenshot, o Mario aparece lá, um logotipo da Nintendo, esse tipo de coisa, né? A arte da capa dos jogos. Então, de acordo com a leitura que foi feita pelos especialistas, esse site, né, esse cara que é responsável pelo site, se ele perdesse a causa completamente, ele estaria sujeito a ter que pagar mais de $100 milhões, que é naturalmente um dinheiro que um cara que gerencia um site de emulação certamente não tem. Eu vou te falar um negócio, se criar conteúdo na internet baseado em joguinho antigo desse essa grana toda, eu, o Jurandir Filho, o Evandro e o Bruno cometemos algum erro absurdo ao longo do caminho, porque o 99 não tá dando essa grana toda não. Então, o que eu acho em relação a isso? Como eu falei, e eu acho que a maioria das pessoas que me acompanham deve pensar mais ou menos igual, a emulação ela tem o seu valor na questão de acessibilidade, né? Tem pessoas que simplesmente não poderiam jogar um jogo se não fosse pela emulação, e não que isso dê direito a você roubar, só porque você não tem acesso você pode ir lá roubar. Eu não tô falando por esse lado, não é isso que eu tô querendo argumentar. Eu tô falando o seguinte, essas pessoas, elas não comprariam o jogo de qualquer forma. Quando se fala sobre pirataria, muito se fala sobre a venda em potencial que foi perdida. Você pirateia algo, logo você poderia comprar e está deixando de comprar. Para muitas pessoas que usaram de emulação, essa não era uma opção, especialmente quando você fala de jogos antigos que não são mais vendidos, que as empresas simplesmente faliram, não existem mais, não existe nenhum tipo de distribuição digital para esses jogos, eles não são acessíveis de forma alguma. Isso não é uma venda perdida, não é verdade? Então, não é que porque você não pode pagar, você pode roubar, não estou dizendo isso, estou dizendo o seguinte, em muitos casos a pessoa que está pirateando, ela não compraria de qualquer forma, mas ainda assim ela pôde ter acesso àquilo, e aquilo formou a sua infância, seu caráter, a sua forma como você se relaciona com os jogos, de forma que quando a pessoa pode então pagar, ela vai e compra. Tipo, no meu caso, eu sou colecionador de Game Boy, como eu já mencionei aqui várias vezes, e eu passei muito tempo baixando ROMs e jogando e tal. E agora que eu tenho, eu compro os aparelhos físicos, o hardware de verdade para jogar os jogos, e também eu coleciono vários jogos que eu fui acumulando ao longo do tempo nessa coleção, né? Então isso é um exemplo de pessoa que usava de pirataria e agora com... Mano, eu comprei, olha só, olha aqui, ó. Meu ponto é o seguinte, tá vendo isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a Nintendo, o SNES Classic, né? O Mini que a Nintendo lançou no ano passado. Ano passado ou esse ano? Agora eu não lembro. Então, isso aqui é um mini console oficial da Nintendo, né? Vem com controle tipo do Super Nintendo. Cai tudo aqui. Controle do Super Nintendo mesmo. Que roda, nem lembro mais, acho que 20 jogos, 25 jogos. Incluindo Star Fox 2, que é um jogo do Super Nintendo que nunca foi lançado, né? O jogo foi cancelado. Eu passei a vida inteira jogando emulação. Quando a Nintendo me dá uma forma viável de acessar aquilo, eu vou lá e compro. Isso me parece algo que a Nintendo não compreende. Tanto a indústria de PC Games, quanto a indústria cinematográfica, quanto a indústria de música, né? Essas 3 indústrias, elas lutavam uma batalha perdida contra pirataria. E as pessoas, de forma geral, né? Eu tiro pelo meu grupo social, pelo que eu vejo na internet, as pessoas de forma geral pararam um pouco de piratear como pirateavam antigamente, com o advento de soluções
mais práticas. Por exemplo, o Steam. Mano, não tinha no Brasil nos anos 90 e começo dos anos 2000 quem comprava jogo completo na loja, na caixa, bonitinho, ou mesmo na internet. Eu não consigo. Eu passei a infância inteira jogando jogo de computador, cara. Eu não vi um jogo oficial que não fosse pirateado. Porque o comum naquela época era piratear, tanto pela questão de que a acessibilidade era mais difícil, encontrar esses jogos no Brasil naquela época, e o preço era mais alto também, era difícil, simplesmente o acesso era mais difícil. Então a pirataria era completamente difundida. Enquanto agora, eu sei que ainda existe pirataria. E olha só, a pirataria, como qualquer atividade criminosa, ela não vai parar completamente. Sempre vai ter alguém para fazer algo errado. Mas a pirataria certamente não é o que era, digamos, no começo dos anos 2000, agora com o Steam. Cara, na época, olha só, tinha sites de jogos completos, e aí eles separavam o jogo em 1000 arquivos, e aí você tinha que usar aplicativos tipo o Get Right, que eu acho que nem existe mais, para ir baixando todos sequencialmente, aí no final juntar gerenciadores de download. A gente tinha que usar isso na época. O que tornou isso popular na época foram os sites de pirataria. Ainda tem pessoas que pirateiam jogos, mas óbvio. Só que não é como era antigamente. Mesma coisa com filmes. Cara, eu baixava tudo quanto era filme. Ia nos torrents da vida, saia baixando tudo. Eu tinha vários HDs em casa com filmes baixados, né? Música, mesma coisa. Roubava tudo. Roubava, né? Porque a gente sabe que pirataria e roubo não é exatamente a mesma coisa. Então não se revoltem nos comentários, mas você entende o que eu tô querendo dizer. A gente acessava aquilo de forma indevida. Com o advento de Netflix, Amazon Video, né? Tem várias formas diferentes de você assistir filmes, essas séries na internet de forma legítima, pagando por aquilo. É mais conveniente, é mais seguro. É a mesma coisa com música. Mano, todo mundo baixava MP3. Na época do Napster e tal, LimeWire, Kazaa, teve várias soluções diferentes pra você baixar música sem pagar. E hoje, quem faz isso hoje em dia, mano? Com Apple Music, Spotify, que é mais popular, é muito chato você baixar a música. Faz muito mais sentido você pagar lá uma taxa mensal que é, né, irrisória, não é muito dinheiro, e você acessa aquilo de uma forma muito mais conveniente. Esse é o meu ponto. A Nintendo tá fazendo o que a indústria de cinematografia fez no começo dos anos 2000, né, o que a indústria fonográfica fez ali no final dos anos 90, começo dos 2000, e eles perceberam que lutar contra a pirataria nos tribunais não era muito proveitoso, não dava um grande resultado. Então, me parece... E sabe o que me frustra mais é o seguinte: a Nintendo tem, por quase uma década já, um veículo excelente para fazer um Netflix de emulação, digamos assim. Um serviço acessível com uma conta unificada, ou seja, você compra um jogo em um console da Nintendo, você pode usar aquele jogo, acessar aquele mesmo jogo em um outro console. Por exemplo, você compra um jogo no DS, né, na lojinha virtual do DS, aí você pode ainda usar você pode jogar esse mesmo jogo no Wii, ou no Wii U, ou no Switch, ou no 3DS, da mesma forma como, por exemplo, se eu assino a conta do Netflix, eu vejo esses filmes no meu computador, no meu celular, no tablet, né, no computador no trabalho, onde eu quiser. A Nintendo tem um método de distribuição que isso já poderia existir, mano. Isso já poderia existir. E a emulação vai morrer com isso? As pessoas vão parar de baixar a emulação? Óbvio que não. Mas eles vão estar monetizando um segmento do mercado que simplesmente não tinha como comprar. Eu vou dar um exemplo, mano. Que diferença faz? Olha só, eu comprei aqui esse joguinho aqui do Pokémon, né? Pokémon Blue pro Game Boy. Se eu compro esse Pokémon Blue de um maluco que isso aqui estava esquecido no porão da casa dele por 20 anos, né? Ele finalmente encontrou, levou lá numa feirinha que tem aqui de jogos antigos, e aí ele me vendeu isso aqui por, sei lá, acho que foi $15, né? Se eu compro isso aqui da mão desse cara por $15, ou eu baixo a ROM, pra Nintendo, dá no mesmo. Eles estão vendo exatamente o mesmo retorno por isso aqui. 0 centavos. Se em vez de comprar isso aqui na mão de um maluco qualquer, tem que ir numa feirinha pra achar esse jogo, né? Ou então baixar na emulação pra jogar, sei lá, no meu celular, se for o caso. Se a minha opção é sair caçando a fita, ou baixar uma ROM, ou acessar esse, digamos, um Netflix de joguinhos da Nintendo, e aí posso comprar esse joguinho por um valor assim que faz sentido, sei lá, $1, por um jogo que já se pagou 1 bilhão de vezes. O que a Nintendo gastou no desenvolvimento, na verdade não é a Nintendo, né, a Game Freak, mas o que foi gastado? Mas o que foi gasto no desenvolvimento desse jogo já foi recuperado inúmeras vezes, eles já rendeu pra caramba. Então se eles vendem um joguinho desse, nesse serviço de emulação oficial da Nintendo, que você pode acessar em todos, imagina que eu compro isso aqui, aí tá acessível nisso aqui, eu posso entrar na lojinha virtual disso aqui, aí eu compro o jogo aqui, eu posso jogar no meu 3DS, eu posso jogar no meu Switch, eu posso jogar sei lá onde. Você acha que as pessoas pirateariam na mesma proporção que pirateiam hoje?
Ainda ia ter pirataria? Ainda ia ter emulação? Sem dúvida ia, certamente ia. Eu não tô dizendo que essa solução ia acabar com pirataria, porque ainda tem pessoas que pirateiam música, ainda tem pessoas que pirateiam seriado de TV e filmes, e ainda tem pessoas que pirateiam jogo de computador. Mas o que hoje em dia deixa as pessoas mais... eu vejo pela sua timeline. O que hoje em dia deixa as pessoas mais animadas em relação a nós gamers? Olha só, eu achei um novo site com jogos completos que você pode baixar sem pagar. Ou... caralho, começou a promoção de verão do Steam. Vou comprar tudo. O que deixa as pessoas na sua timeline, no seu grupo social? O que deixa eles mais animados? É de se pensar, não é? O que você acha em relação a isso? A Nintendo, claro, tem o seu direito legal de perseguir as pessoas que estão distribuindo sua propriedade intelectual sem autorização. Não há discussão em relação a isso. O meu argumento é o seguinte: várias indústrias já provaram que isso aí, tentar brigar com pirata no tribunal, não funciona tão certo. Mesmo que você consiga uma vitória de derrubar um site, surgem outros 5, entendeu? Então você vai sair processando todo mundo? Você não acha que o dinheiro, o tempo, a energia investida nisso não seria melhor empregado em criar um serviço mais acessível, mais que é consistente em todas as plataformas que você oferece, que as pessoas possam então comprar os joguinhos que elas estão roubando, entre aspas, de uma forma mais fácil? Fica aí eu pensando, eu sei que a Nintendo não vai ouvir porra nenhuma, primeiro que eles não assistem meu canal, e segundo que a Nintendo é historicamente extremamente teimosa, então vamos ver quanto tempo eles vão demorar pra entender que processar pirataria não dá tão certo assim não. Enfim, gente, é isso aí, eu vou ficando por aqui e até a próxima.